extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, muito obrigado pela sua companhia. E aqui está no ar mais um programa A Paz no Seu Lar. Programa esse que vai todos os domingos nesse horário, levando a você a palavra de Deus, uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, uma mensagem de milagres, de curas dentro da palavra de Deus, orando pelas pessoas, independentemente da igreja, da religião, porque amamos a vocês e por isso que estamos aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus. Aos irmãos da Igreja Evangélica Deus é Espírito, aos demais que me assistem, Deus o abençoe. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85-3269-7890, o WhatsApp 859-9995-6942. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Eu quero ler um texto no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima era como o resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém. Em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Senhor Deus de Israel estava ali com a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o norte. Levantei os olhos para lá e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. E disse-me ainda: filho do homem, vês o que estão fazendo? As grandes abominações que estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. E disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-lhe ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me ainda à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. Eis que ali estavam mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-lhe: vês isto, filho do homem?
verás ainda maiores abominações do que esta. E levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto voltado, com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que aqui fazem, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-nos a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olhava para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e puseram-se junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escritor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esta é a palavra do Senhor. Talvez ela dispensasse uma explicação, não foram alguns dados geográficos da época. Esse versículo número 4 do capítulo 9 fala de um juízo de Deus. 6 homens são mandados. Imagine, eu sempre que leio essa passagem, imagina aquele filme, a imagem daquele filme, O Exterminador do Futuro. A arma dele era uma coisa assim, poderosa, né? Para cima de poderosa. E ele, aqui, esses 6 anjos são mandados com armas poderosas para destruir a cidade, destruir o povo de Deus, para destruir a casa de Deus. E depois desse versículo 9, que eu não li, porque já tinha lido muito, é dito que o terror, a destruição devia começar pelo santuário de Deus. Comecem pelos meus anciãos, comecem pelos pastores, comecem pelas autoridades, comecem pelos clérigos, comecem por quem tem autoridade. E é dito que na frente deles, à frente desses 6 homens, havia um que iria da sua frente para marcar a testa dos homens, marcar para que não fossem mortos, marcar aqueles que ainda gemem, está escrito aqui, e suspiram por causa de todas as abominações que se cometem no meio do meu povo. Você já prestou atenção que nós vivemos um tempo em que as pessoas não gemem mais pelo horror? Ninguém suspira e nem diz: ah, mas que coisa está acontecendo. A gente não vê mais essas exclamações em função de problemas, de pecado no nosso meio. Ora, o pecado não está no nosso meio originalmente, está dentro de nós, para começar. Então nós, sendo filho de Adão, não tem jeito, nasceu com a marca indelével do pecado no seu DNA. Agora, o Senhor está falando contra as abominações que se praticam no meio do meu povo. Essas abominações são essas. Ele enumera 4. A primeira, ele diz: tem uma imagem dos ciúmes. Essa imagem dos ciúmes talvez remeta ao rei Manassés, que construiu uma imagem, colocou no átrio do templo sagrado.
Ele disse: fica ao norte. Ela fica do lado norte da porta do templo, porque era do lado norte que tinha a casa do rei, e quando ele passava pela imagem. Mas o que é uma imagem que provoca ciúmes? A gente não sabe exatamente. O que é certo aqui é que a abominação que deteriora as relações de Deus com o homem são o pecado deliberadamente feito. O rei mandou fazer uma imagem. Quem mandou fazer não foi o povo, como no Egito pediram para Arão fazer o bezerro, agora é o rei. Eu quero ir direto à aplicação. Que tipo de coisa, projeto, processo, construção, perspectiva, pensamento estaria causando o ciúme de Deus na sua vida para com você? O que é que pode estar causando ciúme? A Bíblia diz: o Espírito Santo tem ciúme de vocês, de nós. Ele anseia com ciúmes, porque Deus é casado com a sua igreja, o Senhor Jesus é o noivo, então Ele não tolera infidelidade. O que é que causa ciúme hoje? Deveríamos nos perguntar, dentro do nosso coração, como membro do corpo de Cristo, mas em segundo lugar, e mais importante, como pastor, como líder da igreja de Deus. E segundo, ele diz aqui: isso você está achando pouco? Vamos ver o que é que o povo está fazendo mais. O profeta Ezequiel ficou apavorado. Ele foi trazido para cá numa visão. Ele disse: o Espírito Santo pegou pelos meus cabelos e me levou em visão até a cidade de Jerusalém, que ele estava na Babilônia, entre os cativos, que não era uma escravidão pesada. Ele tinha sua casa, ele recebeu os anciãos de Jerusalém na sua casa. Então tinha uma mobilidade relativa, uma liberdade relativa, mas eram cativos, estavam sob o jugo da Babilônia. Então ele é levado para Jerusalém para ver o que é que está acontecendo. Veja bem, Deus está mostrando ao profeta. Ele diz: vem aqui, eu vou te mostrar. Está vendo aquela parede? Tem um buraco. Tinha um buraco ali. Cava mais naquele buraco. E depois acho que ele entrou lá e viu que a câmara era ultra secreta. A câmara era ultra secreta. Ele cavou e viu, e dentro tinha um bando, vamos dizer assim, de homens prestando culto, incensando uma câmara de imagens, uma parede cheia de imagens abomináveis. Tudo quanto era coisa abominável a Deus estava pintado ali. Um dia eu estava diante do meu computador e diante de imagens abomináveis diante de Deus, eu comecei a orar pedindo a Deus que me tirasse dali e me libertasse de todo tipo de imagens que abominam o Senhor, que não é fácil. Deus me tirou daquele meio, mas não quer dizer que eu não tenha tentações. Todos nós temos. O que é que está por trás da parede que separa você dos outros? O que é que está além, para além do relacionamento pessoal, que só você sabe? Que nós devemos ter cuidado. De repente eu estava diante de uma câmera de imagens totalmente abomináveis, que aterrorizam o Espírito de Deus que está em mim. Isso era o que os anciãos
da sua casa, da casa de Deus estava fazendo, porque eles diziam o seguinte: sabe como é que eles estão pensando? Deus está falando para Ezequiel. Eles estão dizendo assim: o Senhor não está vendo não, por isso estão escondidos. O Senhor abandonou. O Senhor não vai ligar para isso, não está vendo que Ele não está preocupado, que Ele vai ter alguma coisa, ainda que considerada ilícita, entre você e você. O terceiro pecado que ele julga como abominação, ele disse que foi levado à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte também. E eis ali que estavam mulheres assentadas chorando a Tamuz. Sabe-se pouco sobre essa divindade chamada Tamuz. Provavelmente, não sei se babilônica, mas às vezes tinha um nome na Babilônia e outro nome na Síria, e assim. Era uma divindade pagã, mas é dito que evocava-se um lado sensualista quando se estava diante de Tamuz. E também de estética. Parece que era um deus da beleza. Não exatamente com estas palavras, mas tinha a ver com isso. Mulheres, sensualismo, beleza, exaltação, vaidade. Deus está mostrando que não só os homens esqueceram dele, os homens da sua casa, mas as mulheres também. Então, o que perpassa no pensamento cristão das mulheres do povo de Deus hoje? O que está por trás, às vezes, de coreografias, de trejeitos, de modas, ninguém sabe feita por quem, o que está por trás de costumes pagãos que adentram a igreja de Deus de uma maneira, não precisa mais ser sorrateira. Hoje elas estão entrando pela porta da frente, estão com a maior vitória, em tom de vitória, estão dizendo, traçando, predizendo, prescrevendo a regra, o andar das mulheres, a vida das mulheres, como elas devem se proteger, como elas devem se proteger dos homens, a pretexto de cuidar da mulher. Está se criando um novo tipo de poder feminino que afronta a palavra de Deus, que diz que o homem é a cabeça do lar ainda. Em quarto lugar, ele disse: tu estás vendo isso? Verso 15 do capítulo 8. Tu verás ainda abominações maiores do que estas. Ele levou o profeta para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava ali a entrada do templo, entre o pórtico e o altar. Entre o pórtico e o altar. Até chegar ao altar, o crente, o fiel, precisava passar. E tinha essa tropa de homens, 25 homens, que estavam de costas para o templo, com o rosto virado para o oriente. Inclinações para ideologias pagãs desta época, orientais, muitas vezes pervadem o corpo de Cristo. Quando o pastor olha, eu sou pastor há 40 anos, a gente percebe que há uma ideologia plantada. Todo mundo é um repórter, todo mundo se tornou pesquisador. Nem todo mundo é leitor, mas pesquisador todo mundo é. Sobre aquele ponto de vista que foi tão batido, que se tornou o alicerce da nossa fé, hoje agora é combatido, porque todo mundo sabe a Bíblia. Como diz o pastor Fernandes, todo mundo tem várias versões da Bíblia, tem várias Bíblias comentadas, e acha que aquilo é saber da Bíblia.
sabe nada. As pessoas estão virando as costas para a casa do Senhor. Sim ou não? Tem muita gente virando as costas. Algumas até literalmente. Tem gente que não conseguiu vir à igreja ainda depois da pandemia, já faz bem uns 2 anos que acabou. Elas viraram as costas. Mas outros estão dentro da igreja e também com as costas viradas para o santuário do Senhor. Está dito, o clamor de Deus para o profeta é que faltam pessoas que gemam por isso. Ele disse: marca aqueles. Se é para marcar, certamente haveriam poucos, né? Porque se fosse uma multidão, não dava para marcar. Ele marcava só os outros que estavam envolvidos. Diz, marca aqueles poucos que ainda gemem e suspiram por causa das abominações praticadas entre nós. Essa mensagem é para os pastores, para as pastoras, para os presbíteros, para os líderes de congregação, para os líderes de louvor, para os líderes, é para o clero, não exatamente o baixo clero, mas o clero da igreja que está aqui. Nós precisamos voltar no tempo em que se gemia por causa do pecado nas nossas igrejas. Deus te abençoe, Deus me abençoe, te abençoe. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, queremos agradecer a sua audiência e lembrar você que estamos trabalhando e precisamos das suas orações. Este ano nós já estamos na 4ª igreja que abrimos, que o Senhor abriu as portas, na cidade de Pacajus, na cidade de Taitinga, em Fortaleza, e também agora a última lá em Acopiara, né? Meu abraço ao povo de Acopiara, de Iguatu, de Sobral, que me assistem. Deus abençoe vocês, pastor Neto, pastor Adilardo, nossos pastores, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá certo? E aos irmãos de Taitinga, também nossa igreja mais nova aí, da cidade de Taitinga, também o de Pacajus, Deus abençoe os irmãos. Depois vocês vão ver os endereços aí. E em Fortaleza também, lá no Siqueira também, mais uma igreja Deus é Espírito. Muito obrigado ao pessoal de Calcaia também, do Rondon, né? E em Fortaleza, a nossa sede, hoje, a partir das 18 horas, aliás, agora pela manhã, nós, todos os domingos pela manhã, nós temos oração, tá certo? Temos o café da manhã, né? De 7 a 8, depois a oração. E às 18 horas o nosso culto público, o nosso culto, que você é o nosso convidado a estar com a gente hoje, às 18 horas, onde Deus tem uma palavra para você. Visite-nos em nome de Jesus. Fica aí, né? Está aí nosso endereço, coloca aí nosso endereço em nome de Jesus, para que possa as pessoas nos visitar em nome de Jesus e nos ajudem a gente evangelizar. Como, pastor? Abrindo igrejas, enviando obreiros, e é com sua ajuda de oração espiritualmente e também financeiramente. Deixa nosso Pix aí, viu, irmão? Bota nosso Pix também anexado aí, em nome de Jesus. Se você sente no coração de ajudar um trabalho missionário, nós estamos enviando obreiro para esse lugar, estamos treinando pessoas, estamos trabalhando com casais, com famílias e abrindo também trabalhos e construindo também, em nome de Jesus. Porque para isso Deus tem feito a obra e é Ele quem mantém esta obra, graças a Deus, porque é Ele que nos mantém. Muito obrigado, a paz do Senhor. Próximo domingo, nesse mesmo horário, se assim Deus o permitir, estarei de volta com mais um programa A Paz no Seu Lar. Um abraço. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e